O que eu acho que o Brasil não tem ainda é formação humana na escala em que necessitaria para estar atuando nesses diferentes fóruns. Por isso que eu acho que vão aparecer muitas oportunidades para pessoas que têm interesse em desenvolver carreiras internacionais, né? Porque até hoje a interação do Brasil no mundo externo era feita via Itamaraty. Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores. Hoje em dia existe uma série de outras interfaces em que existe interação, seja via outros ministérios, como, por exemplo, as principais políticas na área de desenvolvimento comercial são feitas pelo Ministério do Desenvolvimento, apesar do Itamaraty estar fazendo negociações, mas são técnicos do Ministério do Desenvolvimento que elaboram as políticas. Existe uma demanda por brasileiros em organismos internacionais. Existe demanda por brasileiros também. À medida em que o país se posiciona para assumir um papel de liderança regional. Como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, pela primeira vez a gente viu o Brasil tomando liderança em operações de paz no Haiti. Ou quando o Brasil é convocado a participar de operações de paz no Timor-Leste. E a gente vai ver isso cada vez mais frequente. Então, eu posso dizer que o Brasil tem um papel reconhecido de liderança regional, como representante da América Latina, e que tem um peso muito grande em qualquer fórum internacional em que os países em desenvolvimento tenham participação. Bom, a gente acho que tem um espaço para mais 3 perguntas, se houver. Tudo bom? Sou Leonardo, terceiro ano da mecatrônica. Aproveitando essa última pergunta dele, eu queria saber assim, como que é trabalhar lá no sentido de você ser estrangeiro, porque você falou que no processo seletivo o fato de você ser latino, ou você comentou italiano, ajudou um pouco. Quero saber, para quem vai trabalhar lá fora, se você teria as mesmas oportunidades se você trabalhasse aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, talvez como currículo, você tivesse alguma oportunidade a mais de liderança, ou de subir, e se lá fora isso deve voltar mais para os americanos, ou se os próprios americanos sofrem um preconceito lá em relação a você, pelo fato de você não ser americano, norte-americano. Quero saber se isso prejudica muito, ou se só é um bônus para você. Não, essas perguntas do dia a dia também são importantes para você ter uma ideia do que como é viver, trabalhar fora. Bom, a gente pode conversar isso depois. Sobre ser estrangeiro. O Banco Mundial, particularmente, eu não tinha muita ideia do que era o Banco Mundial até ter a oportunidade de conhecer por dentro da instituição. Na verdade, o Banco Mundial é uma cooperativa. Os donos da cooperativa são os países participantes. Cada participante tem uma cota que é proporcional ao tamanho da sua economia. No arranjo internacional que se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial, ficou decidido que o Banco Mundial seria sempre presidido por um presidente, por um americano, e o FMI por um europeu. Hoje em dia, existe muita discussão sobre esse arranjo, porque ele não reflete o equilíbrio de forças que existe no mundo. Essas cotas, de certa forma, elas são refletidas no quadro de funcionários. Então, com certeza, existe grande parte do staff é de americanos, mas a atmosfera é bastante diversa, multicultural. E existe uma cultura de meritocracia. Então, você, em geral, claro que como qualquer instituição, a política corporativa tem o seu peso. Mas, em geral, as pessoas que estão lá têm currículos competitivos, né, e que já mostraram sua capacidade fora e dentro da instituição. Então, o fato de você ser estrangeiro não te coloca em posição de inferioridade. Então, a própria cultura da instituição. Sobre oportunidades aqui no Brasil, com certeza. Imagino que se eu voltasse para o Brasil,
a vivência e a experiência que eu tive lá fora poderia contar na hora de buscar uma oportunidade. Como acontece com todos os estrangeiros que passam por lá e vão voltar para seus respectivos países. Mas a tendência de uma instituição como o Banco Mundial é que sempre exista um intercâmbio entre funcionários trabalhando com os governos, com o staff que trabalha no Banco Mundial e vice-versa. Então existe um trânsito muito grande, digamos assim. E eu imagino que isso talvez aconteça comigo no futuro também. Nada do lado. Pode perguntar se você pergunta pessoal? Pode. Aliás, como é que você fica? Meu nome é Tiffany, sou da engenharia naval. Eu e o Serginho, a gente tem a oportunidade de conhecer o Sidão um pouco mais, porque quando eu e o Serginho a gente entrou em 2003, o primeiro contato que a gente teve com a natação, o evento à parte, foi na sua casa, no churrasco que a gente teve. Então, eu acho assim, toda a sua trajetória reflete toda essa iniciativa que você sempre teve, e você não conhecia a gente, eu acho que você já estava formado, né, quando a gente entrou em 2003, já não tinha mais tanto contato, e mesmo assim, foi super receptivo em incentivar a equipe de natação, em fazer a equipe continuar e agregar, foi super acolhedor em relação a eu e o Serginho. Quando a gente entrou, a gente não conhecia ninguém, e a gente morreu de vergonha na nossa casa. Vai ser bem legal. Eu queria que você contasse um pouco mais como é o seu cotidiano agora, como é o grupo de pessoas que você trabalha, como que são suas férias, quanto tempo você vai ficar no Brasil. Em 2 minutos, porque vai acabar a fita. Também pode falar a verdade. Se você nada ainda, Sidão. Então, bom, você lembrou um ponto importante. A ideia de estar aqui, além de oferecer um pouco da experiência que vem acumulando ao longo dos anos, é manter o vínculo com a instituição, porque a Poli tem uma grande parcela de contribuição, tudo aquilo que eu venho fazendo, todas as oportunidades que apareceram depois que eu me formei. E acredito ou não, o diploma de engenheiro da Escola Politécnica tem um peso no mundo todo. Isso vai ser valorizado, então vocês têm que ter muito orgulho. Vocês estão conquistando. E também porque a ideia é sempre, na mesma medida que você busca oportunidades, e você tem pessoas que te ajudam ao longo da sua trajetória, chega uma época que você tem a oportunidade também de retribuir. Então e eu acho que isso é tão importante quanto aproveitar tudo aquilo que você recebeu. Retribuir, porque se você é ajudado, né, eu acho que nada mais justo do que ajudar as outras pessoas. Então, isso pode ser em qualquer contexto profissional, pessoal. Então, minha pequena contribuição hoje é mostrar um pouco do que eu passei, para que isso facilite o caminho de algumas das pessoas que têm interesse em seguir alguma coisa no caminho semelhante. Sobre o que eu faço no dia a dia, para falar a verdade, não é muito